agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser. Misericórdia. Oração da Misericórdia. Me perdoa. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma sexta-feira, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grata a Deus. Estamos encerrando mais essa semana. E a presença de Deus não faltou nas nossas vidas. A misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Por isso que nós estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor, porque sabemos que Deus, Ele é fiel. Se nós muitas vezes prometemos algo para alguém, nós não cumprimos, mas Deus prometeu, Ele garante, e o de repente de Deus acontece na minha e na tua vida. Eu preciso ter fé em Deus, obedecer, andar segundo os conselhos do Senhor, não os conselhos dos ímpios, né? Então, muitas vezes, nós queremos fluir na nossa vida espiritual, nós precisamos ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus, ou pessoas idôneas, pessoas sábias, que têm o conhecimento da palavra de Deus, que vão nos instruir. Muitas vezes, no começo, como a palavra diz que o Senhor Ele corrige o filho porque Ele ama. Ele não está nos corrigindo para nos punir, para nos não deixar nós ser felizes momentaneamente. Porque quantas vezes, amada igreja, nós vemos que pessoas vão felizes para fazer certas coisas e depois voltam tão frustrados, tão entristecidos e que não tiveram êxito no momento. Até a carne se alegrou, mas depois teve grandes consequências dos seus erros, dos seus pecados. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós não duvidamos do que Deus pode fazer, porque Ele diz: no mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci, vocês vão vencer. Tem pessoas que eu aprendi assim, eu aprendi errado, que pessoas diziam assim: ó, se tu é cristão, vem para Jesus, tu não tem mais problema, tá tudo resolvido. Não é verdade. Você vai continuar, mas você vai ter a graça de Deus para você superar. Então você vai começar a compreender que você tem as lutas, você tem as dificuldades, e isso nos aproximam de Deus. Porque eu sei que se eu estou guardada em Cristo, nada eu preciso temer. Agora, se eu não estou protegida por Deus, não adianta eu ter a Bíblia aberta no Salmo 91 e dizer que eu estou protegida, que eu estou guardada. Como uns anos atrás aconteceu um acidente, até veio ao óbito um vizinho meu, e a mãe dele disse: mas como no carro ele tinha um santinho lá, ele tinha não sei o que, mas não adianta você ter nada disso se você não tem o santo dos santos dentro do teu coração e ser orientado por ele. E não que porque você é cristão pode acontecer um acidente. Pode sim, pode acontecer tantas coisas imprevistas. Assim como as coisas ruins podem acontecer, mas as coisas boas podem acontecer. Então eu sempre penso que Deus, Ele está nos livrando de muitas coisas. Muitas vezes Ele nos guarda, muitas vezes nos protege, e nós não compreendemos, até reclamamos do que Deus tem feito. Mas eu não posso duvidar, eu tenho que ter fé, e eu também tenho que obedecer a palavra, porque muitas vezes, amada igreja, eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu não quero fazer aquilo que Ele está me pedindo. E às vezes o que parece no momento, porque o nosso coração muitas vezes está machucado, está ferido, e no momento parece ser uma coisa parece aos nossos olhos impossíveis.
Muitas vezes liberar o perdão para uma pessoa, nos redimir diante do Senhor, saber que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, e Ele nos ensina para o nosso bem, porque Ele quer que nós venhamos a ser livres, não escravo, escravo do medo, escravo do pecado, escravo da mentira, escravo dos vícios. Não, Ele veio para nos libertar. Eu não sei onde você está prisioneiro, o que você precisa que o Senhor de repente chegue aí e você diz, não, Senhor, então se é assim, eu um dia me deparei numa situação que eu disse, Senhor, se tudo que estão falando que é verdade, então muda a minha vida. Eu já falei isso aqui, talvez você tenha ouvido a primeira vez, muda a minha história. O Senhor começou a mudar, mas eu, na minha ignorância, eu dei regras para Deus. Eu disse, Deus, então faz assim. Eu não pensei em mim, porque a gente só vê o erro nos outros. Ah, Senhor, muda isso, muda aquilo, muda aquilo, muda aquilo, é para mudar todo mundo, menos eu. E o Senhor fez bem totalmente diferente. Ele começou a me transformar de dentro para fora. Nossa, quanto entulho, quanta coisa guardada. Eu me prendia muito ao passado, a situações que aconteceu na minha vida, aquilo que me causou tristeza, que me causou angústia, os traumas, as carências afetivas. O meu passado era uma lamúria. Porque quando eu era criança, meu pai faleceu, eu não conheci o meu pai. Por que todas as crianças têm pai? Porque eu não tenho, mesmo adulta. Então eu tinha assim, como que uma revolta até com Deus. Se Deus é tão bom, por que Deus permitiu isso? Deus permitiu porque sabe de todas as coisas. Meu pai, na verdade, ele morreu por causa do alcoolismo. Então, ele detonou o corpo dele, o templo do Espírito Santo. O que Deus tem culpa nisso? Deus não tem culpa de nada. Mas eu, na época, na minha ignorância, né, achava que Deus era culpado, porque eu me criei sem meu pai, as carências afetivas, porque minha mãe, todas as vezes, dizia, não, porque você estragou tudo, porque você era para ser um menino e você veio uma menina. Até que depois eu compreendi, ela falava isso sem noção do que estava fazendo estrago na minha vida, mas eu me levantei e fui ter com Jesus, e Jesus me curou, Jesus me libertou desse cativeiro, dessas prisões. Então você também não precisa viver desta forma, você pode se levantar e que de repente de Deus aconteça. E eu comecei a entender que aquilo ali tinha acontecido, mas não era para mim ficar prostrado naquelas dificuldades, não era para mim ficar encurvado diante desses problemas. Porque daí eu também comecei a ver que muitas pessoas, muitas crianças também se criaram sem o pai, muitas crianças se criaram sem a mãe, então sem recursos. Mas eu estou aqui porque a graça de Deus sempre estava sobre a minha vida, sempre. Eu que não entendia muitas vezes, hoje eu entendo que foi o Senhor que me sustentou até aqui. Então a minha fé hoje, ela está firmada em Deus. Muitas vezes vem a tempestade de um lado, do outro, às vezes até a gente vai como a palmeira, como tem aquele louvor que diz, né, o crente palmeira, vem o vento, ela se abaixa, porque a palmeira, ela tem uma profundidade muito grande com as raízes, então ela é firme ali, vem a tempestade, ela até se dobra, mas passou o vento, ela se levanta. Assim somos nós, como o pastor falando no áudio dele dessa noite, aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Então nós precisamos estar firmados em Cristo, a nossa fé precisa estar firmada no Senhor e saber que essas tempestades vão acontecer. Mas de repente chegou Jesus lá numa situação e mudou. De repente Jesus não deixou aquela família ficar envergonhada, porque Maria estava lá, Maria estava observando o que estava faltando naquela casa. E hoje nós temos essa missão como Maria, observar o que está faltando numa casa, para nós falar, para que aquelas pessoas não fiquem envergonhadas. Mas para isso nós temos que ser convidados. Porque Maria não foi simplesmente lá porque ela não foi convidada. Ela foi naquela casa porque ela foi convidada. E muitas vezes eu observo, até na nossa família, todo mundo é convidado para festa, mas você não. Você é cristão, você é diferente, porque você não bebe, porque você não escuta certos tipos de música, então você não é convidado, você é deixado de lado. E isso é o normal, mas quando você é convidado, como Maria foi convidada, ela vai observar, porque nós cristãos, quando nós vamos numa casa, nós precisamos observar, tá tudo bem ali, tem dinheiro, tem bens materiais, tem isso, tem aquilo, mas tá faltando uma união entre pais e filho, entre o esposo e a esposa, tá faltando uma compreensão. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos apresentar para Jesus, e de repente aquelas talhas foi colocada lá, foi a coisa simples, água,
tinha que ter água, e teve água, e aquelas talhas foram transformadas de água em vinho, foi transformado, aquilo que era para ser uma vergonha, foi transformado em honra, porque depois todo mundo disse, mas como tu deixa o vinho melhor para o final? Então é desta forma que Jesus faz. De repente os discípulos de Emaús caminhando entristecido, vem Jesus ali, de repente chegou Jesus e o coração deles já começou a queimar, eles não reconhecendo Jesus, porque muitas vezes pela situação que estamos vivendo não reconhecemos que é Jesus. De repente vem Jesus andando sobre o mar, e os discípulos olharam aquilo, o vento estava soprando forte, a tempestade estava ali, Jesus veio de repente ali, e eles olharam, não, mas é um fantasma. Muitas vezes nós somos assim também, não entendemos que no meio daquela tempestade, Jesus está ali para acalmar, para Jesus estar ali para estender a mão para nós, mas eu preciso ter essa fé, mesmo que eu não estou vendo, eu preciso crer. Aquele paralítico lá, 38 anos lá, esperando por alguém que colocasse ele lá, quando movimentava, o anjo descia, movimentava as águas, mas ele não tinha ninguém. De repente Jesus chega lá e conversa com ele. Mas tu quer ser curado? Ele já colocou impedimento. Eu e você também. Quando Jesus diz que vai fazer algo sobrenatural na minha e na tua vida, nós colocamos impedimento, mas como que vai dar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho trabalho, eu não tenho carro, tu coloca um monte de impedimento. Jesus está perguntando se você quer, se eu quero ser curado, se eu quero que algo aconteça. E de repente Jesus fala com ele, se levanta, toma tua cama e anda. Tu não precisa dessa água, tu não precisa do movimento de nada, eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida. E é dessa forma que funciona. De repente, aqueles 4 amigos se reúnem e levam aquele paralítico até Jesus. Estava tão cheia aquela casa lá, porque onde Jesus estava tinha multidão de pessoas. Desce aquele paralítico pelo telhado e Jesus olha e diz, filho, teus pecados estão perdoados. Oh, meu Deus, e daí o povo já começa, quem é esse que tá blasfemando, que pode perdoar pecados? Que é mais fácil dizer porque os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma a tua cama e anda? E assim ele fez da mesma forma. De repente o paralítico entra levado por 4, ele sai caminhando. Assim que Deus faz comigo e com você, de repente o telefone toca, você entregou um currículo, quando menos você espera, você está ali desapercebido, quando vê o telefone tocou, entrou uma mensagem, vem aqui fazer entrevista, vem aqui, o teu advogado te liga, foi liberado teu benefício, foi liberado tua aposentadoria, aquele dinheiro que estava trancado vai chegar na hora certa. É essa fé que eu tenho que crer. Se eu estou orando, se eu estou entregando, mas eu também preciso fazer a minha parte, porque a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você lá no livro de Marcos 11, 22. E Jesus respondeu, disse-lhe, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crendo que eu recebê-lo-ei e tê-lo-ei. Mas muitas pessoas ficam só até nesse versículo aqui. Jesus diz, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu vou ter aquilo que eu pedi. Só que tem um porém. E quando estiveres orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Daí, quando o Senhor não nos perdoa, nós não perdoamos, Deus nos perdoa, Ele não ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa oração, mas Ele não responde. Tá entendendo? Porque muitas vezes eu e você trancamos as nossas bênçãos, porque nós queremos, eu não gosto daquela pessoa, aquela pessoa me ofendeu, mas eu tenho ela dentro do meu coração. Eu tenho ela ali como num pedestal, porque ela me ofendeu e eu não vou. E daí tu deixa de receber a tua bênção por ser cabeça dura. Mas é difícil, pastora. Peça a graça de Deus. Mas eu fiz a minha parte, perdoar o Senhor, que nós é para perdoar os nossos inimigos, orar para os nossos inimigos, perdoar aquele que nos ofendeu, mas não está dizendo que é para você viver com eles, conviver com eles, é diferente. É diferente. Então, de repente, vai acontecer na tua vida se você fizer a tua parte. Mas, quando estiveres orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém.
Eu que tenho cuidado muito porque todos os dias o inimigo tenta nos sujar. O inimigo tenta colocar pessoas que nos ofendem, pessoas que nós amamos, pessoas próximas, pessoas da nossa família, talvez o cônjuge, talvez um filho, talvez um irmão. Mas você não pode deixar isso para que a tua oração seja ouvida e respondida. Deus, Ele diz, o ouvido do Senhor não está encolhido, sua mão não está agravada, mas por causa das vossas iniquidades. Então eu tenho que ter essa fé em Deus, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que orar, eu tenho que entregar, mas eu preciso perdoar. Eu preciso, se eu tenho algo contra alguém, para que a minha oração seja ouvida. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que o casal ali, um está intrigado com o outro, vai orar quando ele dobra o joelho, quando ele está lá no seu momento de oração, talvez nem de joelho dobrado, está de pé, está sentado, eu não sei. O Senhor diz, vai lá pedir perdão para tua esposa. Mas foi ela que errou, mas vai lá. Ah, mas é humilhação. Mas se você quer receber a bênção, é Deus que está falando. Como uma irmã me disse que ela perdoou o esposo dela há poucos dias, algo que ele tinha feito muito grave com ela. Mas daí vinha aquilo no coração dela como largar assim, mas indireta. E ela inventa de falar, e Deus disse para ela, quem é você para não perdoar ele? Se eu já perdoei, se ele já se arrependeu, já confessou diante de mim. Você não abre mais a boca para falar isso. Ela disse, irmã, eu fiquei assim, eu fiquei pasme, porque se Deus falou, tá falado e acabou, ponto final. Fechei a minha boca. Isso é obediência a Deus. Mas talvez você está preocupado, você quer, você isso, você aquilo, tu tá numa correria e você tá afobado com isso, com aquilo. Esquece que você fica até no versículo ali, crendo que eu recebi e te-lo-ei. Você quer ter, mas você não quer fazer a sua parte. E Deus pede para mim e você fazer a nossa parte. Para que, olha, se nós olhar também aquela passagem lá, falando do de repente agora, quando Pedro estava preso. Pedro estava preso lá para ser morto no outro dia. Pedro estava dormindo. De repente, lá em Atos dos Apóstolos 12, diz assim: eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te e ata as suas sandálias. E ele o fez assim, e disse, lança fora a capa e segue-me. De repente, veio aquela luz, de repente Deus vai dar um estalo, você vai ver as coisas diferentes, as coisas vão começar a mudar, mas você precisa fazer. Se Pedro não tivesse se levantado, se ele não tiver as cadeias, quando ele se levantou, as cadeias caíram, as algemas caíram. E ele disse, cinge, coloca tua sandália, ata tuas sandálias, lança as costas da tua capa e segue-me. O anjo deu uma ordem para Pedro. E Pedro começou a seguir, ainda achando que era um sonho, mas de repente aconteceu. De repente chega ele lá, aquela igreja orando, lá na casa de Maria. Estavam orando, de repente Pedro bate lá, de repente vai acontecer algo sobrenatural aí na tua vida, mas você precisa crer, você precisa ser orientado pela palavra de Deus. Eu não sei com quem Deus está falando hoje, vai, peça perdão, se levanta. E começa a profetizar e começa a dizer, eu creio nessa palavra, eu tomo posse nessa palavra, porque de repente vai acontecer. As cadeias vão se romper, ou de repente aquele povo marchando lá, andando lá em roda aquelas muralhas, de repente a muralha cai. De repente Deus envia lá Davi, porque Deus sabia a hora que queria honrar Davi. Aquele gigante afrontando Davi, disse, não, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E de repente acontece que já estavam lá dias lá lutando contra aquele povo, contra aqueles filisteus. E de repente vem Davizinho pequenininho lá, de repente acontece. Deus honra Davi. Quer ser honrado? Então obedeça. Faça aquilo que o Senhor está mandando, para que você tenha um final de semana abençoado, que de repente teu filho vai voltar, teu esposo vai voltar, tu vai conseguir pagar tuas contas, mas você precisa fazer a tua parte. Deus não faz a tua parte, Deus não faz a minha parte. Aonde que eu entro, aonde é impossível para mim, ele é possível para ele, mas eu preciso fazer a minha parte. Se Deus diz, se você está com uma enfermidade, você não procura um médico? Você não procura orientação médica? O Senhor
Você vai lá no médico, o médico diz, ó, essa medicação aqui é um antibiótico, você vai ter que tomar de 12 em 12 horas. Você tem que cumprir os horários, porque senão você não vai ser curado. Quando você começa, muitas vezes, para dor, é de 4 em 4 horas, é de 6 em 6 horas, você tem que tomar, você passou o efeito daquele remédio, você fez uma cirurgia, alguma coisa, começa a te doer, e você lembra, mas tá na hora do meu remédio. Quando esse coração começa a doer, aí tá na hora de você buscar o remédio, que é Jesus Cristo, o Nazareno, para você se ver livre de toda dessa opressão, dessa angústia, dessa aflição, dessa tristeza, dessa ansiedade que muitas vezes toma conta do nosso coração. E muitas vezes nós passamos por crise de ansiedade para entender o que o outro está passando. A pressão, a opressão, a depressão. É uma coisa horrível. Muitas vezes precisa de tratamento clínico, sim. Mas muitas vezes nós precisamos passar por isso para entender o que aquela pessoa está passando. Porque se eu não tive uma dor, eu não entendo. Se eu nunca me separei, eu não sei o que é uma separação. O que é cortar um cordão entre duas pessoas. E só, tu pode até dizer, se tu não perdeu ninguém da tua família, tu pode até dizer, eu imagino, você imagina, mas você não sabe a tua dor. Você não sabe a dor da perda porque tu não perdeu. Não deixe valorizar quando não tem mais, quando perde. Começa a valorizar agora, começa a pedir perdão, começa a ver a tua vida, pedir perdão pro Senhor. Senhor, eu errei, mas eu não quero mais, eu quero que de repente aconteça na minha vida, as coisas começam a mudar, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho querido, Pai amado, neste momento estou aqui diante de Ti, Senhor, através da Tua palavra, Pai, a Tua palavra qual nos fala, Pai, que nós temos que ter fé em Ti, Pai, acrescenta a nossa fé, socorre-nos, ó Deus, na nossa falta de fé, Senhor, porque a Tua palavra está dizendo, Pai, aqui, Senhor, que nós não podemos duvidar. Então, tira essa dúvida, tira a incerteza, Pai, tudo aquilo que abafa, Senhor, muitas vezes a nossa fé, Pai. Nos dá segurança, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá intrepidez. Eu não quero vir te pedir, Pai, mas é necessário, Pai, porque vidas que estão precisando neste momento, Pai. Eu oro por todos os pedidos de oração. Eu oro, meu Deus e meu Pai, por vidas que entraram, Senhor, e pediram, ore por essa e aquela situação, mas está aqui a resposta, Papai, que nós precisamos fazer a nossa parte, Pai, porque a Tua palavra diz que tudo que nós pedir, nós cremos e nós vamos receber, nós vamos ter, mas para isso nós temos, o Senhor nos dá uma missão hoje, Pai. Se tiver alguma coisa contra alguém, mas dá graça para o teu filho, dá graça para tua filha, que seja liberado esse perdão, Pai. Tira essa mágoa, tira esse ressentimento, essa raiz de amargura, Pai. Todos os dias, Pai, o inimigo é especialista em plantar, Pai, fazer nós ressentir coisas do passado, Pai. Mas eu quero, Pai querido, Pai amado, trazer à memória aquilo que me traz esperança, Deus. Eu não quero mais ter fixado nada na minha mente, Pai, aquilo que passou, os desabores da vida, as amarguras, Pai. Muda a nossa história, Pai. Assim como o Senhor mudou a história de Noemi, assim como o Senhor mudou a história de Mara, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu não quero mais, Senhor. O teu filho, a tua filha está sofrendo, Pai. Levanta, Pai. Quantos estão enfermos, Pai, por causa da falta de perdão, por causa da ignorância, Pai querido, Pai amado. Mas eu te peço agora, quando o Senhor levar, quando os amigos levaram aquele paralítico diante de Ti, a primeira coisa que o Senhor falou, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei o que estava no coração daquele homem, eu não sei o que ele tinha cometido, Pai, assim eu não sei o que essa vida que está orando juntamente comigo tem cometido, Pai, talvez nunca se deparou dos erros que fez, Pai, mas nos dá consciência que nós íamos cair em si, Pai. Eu oro pelos filhos, eu oro pelas crianças, eu coloco os meus netinhos diante de Ti, assim, todas as criancinhas, Deus, livra. Entra, Senhor, na história, Pai. Entra na mente das nossas crianças, Pai. O inimigo tem manipulado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, todo suborno, Pai. Toda aflição, Pai. Toda tristeza, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Pai, cura as nossas crianças, Pai, que são o futuro da nossa nação, os jovens, adolescentes. Quantas crianças rebeldes, Pai. Quantos filhos nas drogas, Pai. Mas eu te peço, meu Deus, venha libertando, venha transformando,
amando, Pai, essas crianças, Pai, e que os pais, Senhor, venham ensinar as crianças no caminho que deve andar, que coloca limites, Pai, porque eu, quando era criança, foi colocado limites, Pai, mas em nome de Jesus Cristo, na hora, eu não gostava da correção da minha mãe, eu achava que minha mãe estava sendo severa demais, Pai, mas muito obrigado, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, e o Senhor nos corrige hoje, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos direciona, Pai, a uma nova jornada, Pai, uma nova vida, Pai, que de repente vai acontecer, Pai, através da nossa obediência, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro pela nossa nação brasileira, eu oro pelos 3 poderes, Pai. Eu não sei o que vai acontecer, Pai, mas nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo ataque do inimigo, Pai. Não, a nossa luta não é contra a carne, Deus. Pessoas se revoltam, Senhor, contra autoridades, meu Deus. Esquecem de orar. Não adianta, Senhor, colocar mais veneno na panela, Pai. Eu apresento a Ti, Papai, as famílias, eu apresento a Ti, Senhor, a minha nação, Pai, eu apresento a Ti, Deus querido, Deus amado, aonde tem um filho Teu orando em outro estado, em outro país, Pai, eu apresento meu estado, eu apresento a minha cidade, eu apresento, Senhor, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, entra, Senhor, com a Tua providência, Pai, que eles venham Te conhecer, meu Deus, que eles venham ver, Senhor, que de repente venha acontecer, Pai, cessa, Pai, essas guerras que muitas vezes está no nosso interior, Pai, no nosso coração. A maior batalha, Pai, que nós enfrentamos é na nossa mente, Deus. Venha repreender todo o mal, Pai. O inimigo tem atacado a mente dos Teus filhos, Pai, colocando, Senhor, muitas vezes pensamentos, Pai, que não provém de Ti, todo pensamento de suicídio, todo pensamento de morte caia por terra, toda raiva, toda ira, tudo aquilo, todo sentimento de vingança, em nome de Jesus Cristo, que se de repente caia por terra, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos fazer como Pedro, Senhor. Pedro estava lá na prisão, estava dormindo. Como pode, Pai, uma pessoa que sabe que vai morrer no outro dia com tanta paz? Essa paz que nós precisamos, que vem de Ti, sabemos que nós temos guardado em Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelo ministério Orar Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, abençoa Teu filho, Pai. O Senhor sabe do que ele precisa, Pai. Entra com a Tua providência, Pai. Envia a providência do norte, do sul, do oeste e do leste, Pai. Toda a pressão psicológica, Pai. Tudo aquilo que provém, Senhor, do inimigo, Pai. Toda seta, todo dardo inflamado. A Tua palavra diz que arma nenhuma forjada contra nós vai prosperar. Vai desarmando, Senhor, todo o poder das trevas, Pai. Vai neutralizando as setas, os dardos inflamados, Pai. As setas de barreira vai caindo por terra. Só para o ministério Orar Sem Cessar os 4 cantos da terra, nos fortalece, Pai. A cada dizimista, ofertante, vai abençoando Teus filhos, vai prosperando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro Tua mão forte e poderosa, Senhor, sobre cada obreiro, Pai. Capacita-nos cada dia mais, Pai. Nos fortalece, Pai. Nos fortalece, Pai. Muitas vezes nós encontramos cansados, sem forças, Pai, mas a Tua palavra diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ah, Senhor, nos abençoa, nos guarda e nos livra, Pai, e que o Senhor venha nos dar graça de perdoar, de Te obedecer, Papai querido, Papai amado, e, Senhor, olhar, Senhor, para aquilo que o Senhor já nos deu, olhar, Senhor, não para as Tuas mãos, Pai, aquilo que o Senhor nos pode dar, mas aquilo que o Senhor é para nós, Pai. Nós Te adoramos, Te glorificamos e Te bendizemos, Pai, e eu Te agradeço por mais esse dia, Pai. Eu oro pela nossa saúde física, Pai, eu oro pela nossa saúde emocional, Pai, pelos processos que estão na justiça, Pai, que o Senhor vem agindo poderosamente, Pai. As portas de trabalho dos Teus filhos, quantos precisam de um socorro financeiro nesse dia, Pai? Eu sei que Tu podes, Pai. Eu sei que Tu envia a providência, porque a Tua palavra diz buscar as coisas do alto e Sua justiça, e no mais tudo é acrescentado. Acrescenta o que Teu filho e Tua filha precisa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro Tua mão forte e poderosa, trazendo vitória, Pai. Apressa-te nos socorrer, Pai, em nome de Jesus. Ele vai fazer um sobrenatural. Tu crê no sobrenatural? Não é por acaso, mesmo que pareça coincidência, Deus sabe o contexto. Oh, glória! É dele
o roteiro. De repente, mas não por acaso, inesperado, porém planejado, por um Deus que nunca perde o controle, mesmo que todos te abandonem. De repente, mais um atrasado, mesmo que pareça demorado, seu lugar eu já estaria adorando. Na intensidade do barulho é que o céu está movimentando. Oh, glória a Deus! Aleluia! Leva tempo pra desfazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. Creia no de repente de Deus. Creia na cura divina. Pra desfazer algo, de repente leva tempo. Algo novo vai acontecer no de repente de Deus. No de repente de Deus. Quantos acreditam nessa palavra profética? Eu quero dizer para você, falta poucas horas para Deus entregar o teu milagre nas tuas mãos. Se você crê, diga amém aí no teu coração. Eu quero profetizar o de repente de Deus na tua e na minha vida. Amém, Senhor. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amada igreja, amanhã às 18 horas nós temos o culto de Santa Ceia no Ministério Orais Sem Cessar do Facebook e do YouTube. E amanhã, 8 horas da manhã, nós temos a consagração no Facebook com a nossa diaconisa Ivone Xavier. Louvado seja o santo nome do Senhor. Venha para a consagração, venha para o culto, venha adorar a Deus. Se você não pode ceiar ainda, venha adorar a Deus para que o Senhor venha colocar no teu coração esse desejo de você descer as águas e você ser batizado e também poder receber do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor.